Olá, turma. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a parte de organização de computadores, né? Principais componentes, alguns conceitos associados e observando uma visão introdutória. A gente está buscando compreender, ter o primeiro contato, alguns de vocês talvez ter esse primeiro contato com essas definições e outros apenas talvez relembrar ou contextualizar. O ideal é que após você assistir essa aula, se você tiver comentários, dúvidas, até mesmo sugestões para os colegas, a gente pode estar ativando aí via o mural da turma, né, no Classroom. Eu recomendaria você fazer perguntas por lá, ou até mesmo comentários que venham a aumentar ainda mais o nosso ganho, né, em relação a esse conteúdo da aula de hoje, né? Quem sabe aí algumas dicas de leituras ou falar um pouco sobre as tecnologias de rádio, né, que estão surgindo no mercado. Então vamos lá, vamos começar, né? Então, o primeiro conceito é o conceito de hardware, né? Acho que um conceito bem batido, né, e bem definido. Na verdade, o hardware são todos os componentes eletrônicos, ali, os circuitos, transistores, né, fios, que vão permitir que a gente tenha um sistema computacional que possa realizar diversas tarefas, né? E aí, quando a gente fala em sistema computacional, a gente vai observando aí as possibilidades modernas, né? Que desde uma simples smartband, uma simples pulseira inteligente, até a gente ter o nosso ambiente inteligente, ou seja, uma casa inteligente, um prédio inteligente, né? Com vários componentes interligados, utilizando possivelmente inteligência artificial, redes de sensores, né? E os elementos que a gente já utiliza no nosso dia a dia, como impressoras, smartphones, o próprio computador, né, na sua definição, e outros componentes. O que é interessante quando a gente fala de hardware, pessoal, é que tudo tem que começar a partir de algum lugar. Então a gente vai ter que ter alguém ou alguma coisa que conecte e permita que exista a comunicação entre os componentes. Essa alguma coisa ela é bem definida, né, como a placa-mãe do circuito, o chipset, onde você pode observar aí pela imagem, um exemplo aí simples de uma placa-mãe de um computador, né, desktop, mas poderia ser uma placa-mãe de um celular. Então, todos esses dispositivos, no caso de um smartphone, né, então, todos esses dispositivos eles vão ter sim sua placazinha mãe, vão permitir todas as interconexões, as, as portas de entrada e saída, a interconexão de outros componentes, né? Então, a gente vai ter todo esse arcabouço, né? Toda essa infraestrutura que é necessária para que a gente tenha um funcionamento dessa máquina, né? Que a gente está estudando basicamente a sua ciência, né? Que é muito mais ampla, né? Do que só a parte de hardware. Então, a gente pode dividir, aí a gente viu isso num conceito bem rápido, né? Quando a gente falou em conceitos de computadores, né? Na parte da modelagem de von Neumann. E aí a gente pode observar que o ambiente ele pode ser subdividido em três estruturas, e a partir dessas três estruturas eu vou já identificando o que eu já vivenciei como componentes de um sistema computacional, ou até mesmo vou encontrando aí tecnologias que podem estar surgindo a nível de hardware. Então, a gente tem a primeira parte desse subsistema, é exatamente a unidade central de processamento, chamada de CPU, processador, né? Nós temos a memória, que é de suma importância, a memória principal, e ela é utilizada, né, para os armazenamentos de dados processados durante uma execução de um sistema e de um processo, né? E os subsistemas de entrada e saída, ou seja, o ambiente ele tem que permitir a interação com o usuário ou com outros dispositivos, outros hardwares. Vão permitir aí a captura de sinais, pode se contextualizar como entrada, ou ele vai permitir também a emissão de sinais que podemos caracterizar como saída. Quando eu falo sinais, você pode idealizar como qualquer coisa
digital, né? Então, por exemplo, o monitor, quando você aperta o play lá possivelmente no YouTube, né? Você vai estar vendo o vídeo, né? Rodando aí no seu monitor. Então, esse aí é a emissão de um sinal que foi para o monitor e o monitor está traduzindo aí para a pessoa, né, que está usando o dispositivo. E aí isso aí se repete em diversos outros cenários. Então lembre-se, a gente vai sempre estudar, se a gente fosse analisar um sistema computacional, a gente pode estar analisando ele nessas três sistemas. Como é a memória principal, qual é a tecnologia associada a isso, quais são os subsistemas disponíveis para entrada e saída, né? Qual é a unidade central de processamento que esse sistema usa. E aí a gente pode estar chegando aí numa conclusão, numa descrição detalhada de qualquer sistema computacional, tá bom? Então, observem que esses sistemas eles têm que ser integrados por um caminho, meio de comunicação. Então, quando a gente fala em máquinas, em como é, né, um computador, né, a gente vai sempre observar esse termo, comunicação. Então, a todo momento, os principais componentes de um dispositivo desse, eles vão estar emitindo sinais que representam dados que vão estar sendo processados. Podem ser os cálculos da disciplina de cálculo 1, de matemática discreta, podem ser os textos bem trabalhados da disciplina de comunicação e expressão. Então, esses dados eles vão ter que trafegar por algum ambiente. Esse ambiente é um ambiente que é necessário de comunicação para que a máquina realmente funcione, ela tenha a sua integração, né, que a gente pode estar nomeando aí de barramentos, logo mais à frente a gente vai discutir isso, tá bom? Então a gente observa aí a unidade central de processamento com três partes compondo ela, a unidade lógica aritmética, a unidade de controle e os registradores, né, que são memórias, né, auxiliares aí para todo o processo de um processador, né, do processamento de tarefas. Nós temos a memória principal sendo representada e os dispositivos de entrada e saída. Falando um pouco da unidade central de processamento, né, é notório que ela é assim, a cabeça, o cérebro, né, de todo o processo. Nela, nesse hardware, né, são implementados as, vamos dizer assim, as partes que compõem aí todo o cenário de execução para os programas, né, para os processos que um sistema computacional possa estar propiciando. Dentre eles, a unidade lógica e aritmética recebe esse nome, obviamente, porque trabalha com as definições de lógica e de conceitos matemáticos. Então, é uma unidade que permite a realização de cálculos, verificações lógicas. Por exemplo, quando você está programando e faz um if, um else, um se, um se não, você está buscando uma verificação lógica. Quando você faz uma repetição, você sempre faz um teste lógico para informar para o sistema qual é o momento que o algoritmo deve parar de repetir. Então, para que isso fosse possível, teríamos que ter um mecanismo de reconhecimento dentro da máquina que fosse capaz de resolver essas operações que você pode estar programando. E isso aí vem dessa unidade, né? A unidade de controle, observe que um programa, quando você está definindo, vocês eu acho que já começaram a desenvolver alguns algoritmos, né? Você define linha por linha. A cada cenário de comando que é finalizado, a criação de uma variável, a leitura de um dado, a escrita, você coloca, às vezes, dependendo da linguagem, um ponto e vírgula, finalizando a linha. Ou, simplesmente, quando você dá um Enter, a linguagem já interpreta que você finalizou uma linha. E essa linha finalizada a gente chama de instrução. Então, por isso que o programador ele não escreve o código como se fosse na linguagem natural. Né? Ele escreve o seu código linha por linha, instrução por instrução, seguindo uma ordem lógica. Por quê? Porque quando o seu programa está em execução, o processador ele vai pegar aquelas instruções em grupamentos e vai tentar aí, realizá-las linha por linha. E quem propicia isso é a unidade de controle. A unidade de controle ela vai estar gerenciando aí essas linhas de instrução.
Conjuntos de registradores, observem que quando fazemos cálculos, podemos facilmente realizar vários cálculos usando aí o nosso recurso, nosso processador humano, né? Se eu perguntar para vocês quanto é 2 mais 8, vocês vão dizer 10, rapidamente, né? Não precisa de memória. Mas se a gente fosse fazer o cálculo 1985 mais 314, já começa a complicar um pouco, né? Ou eu preciso de um papel, ou eu vou precisar pelo menos fazer de cabeça, mas ir anotando alguma memória para me ajudar a facilitar o cálculo. Então, isso também vai ser diferente, né, num processador. Vão ter situações em que ele precisa armazenar informações que são necessárias para o seu processamento, seja informações de endereçamento, informações de valores, né, e também resultados acumulativos de cálculo, né. Então, é possível que seja necessário para o funcionamento de uma CPU a utilização dessa memória, né? E isso aí são os registradores, tá bom? Então, aí um pequeno exemplo aí de um processador, né? Para quem nunca viu um, são chips, né? Como esse. É claro que o de celular deve ser muito menor, né? Aí nós temos uma quarta geração aí do Core i7, né? Da Intel. Não é fazendo propaganda, mas tem aí um pequeno exemplo. A unidade lógica aritmética, como a gente já diz, é utilizada para fazer operações lógicas. Então, as operações lógicas vão desde o não lógico, o ilógico, o ou, o shor, né, entre outras, né, que tratam aí as entradas de dados, né, dados binários, né. E também as operações de deslocamento, ou seja, se a gente fizer um deslocamento lógico ou deslocamento aritmético, né, a gente pode estar simplesmente fazendo divisões e multiplicações de bits por 2. Então, você imagina aí nessas operações de deslocamento, você imagina um número binário em que ele tem uma janela de 8 bits. Está sendo representado com 8 bits. Seja ele qual for, pode ser o 10, pode ser o 8, só que ele, na sua representação binária, em 8 bits. Então, você faz uma movimentação para a esquerda, e ao fazer essa movimentação para a esquerda, o bit mais à esquerda ele vai sair da janela dos 8 bits. Então, você vai ter que preencher o final por zero. E ao converter para decimal, você vai observar que foi como se você tivesse multiplicado por 2. Se você fizer a mesma movimentação dos bits, né, mudando a posição deles, para a direita, você vai observar que você vai perder o bit mais à direita. E aí você adiciona um zero à frente, para preencher o bit à esquerda, e você vai observar que ao fazer esse deslocamento é como se você tivesse dividido por 2. Então, se você mandar uma operação usando o número 2, né, de divisão e multiplicação para um processador, a unidade de lógica aritmética com certeza não vai calcular. Ela vai apenas pegar a representação binária e fazer uma movimentação para a esquerda ou para a direita. E automaticamente ela já tem um resultado. Então, algumas informações aí mais específicas, né? Claro que, possivelmente, na disciplina de arquitetura de computadores, eles vão aprofundar aí né, entender toda essa infraestrutura. As operações aritméticas são as operações básicas, né, que a gente já tinha falado. Os registradores, como eu disse a vocês, são localizações de armazenamento rápido, independentes, né, que mantêm dados temporariamente. Então, são dados que vão ser úteis para processamento, né? Então, a gente tem registradores de dados, que são específicos para o armazenamento de dados. Nós temos registradores de instrução, que são utilizados para armazenar as instruções de um programa pela CPU, né? Então, como eu disse a vocês, as instruções elas irão, o programa estará em execução quando ele for para a memória RAM, e as instruções elas irão com ele, né, nesse endereçamento, e serão depois trabalhadas através da unidade de controle e dos registradores também. E o contador de programa, que mantém o endereço da instrução que está sendo executada, ou seja, após a conclusão, o contador vai pulando para a próxima instrução. Então, se você executar um programa, você vai observar isso. Ao executar um pequeno algoritmo, você consegue observar, também no modo texto, consegue observar que chega um momento da leitura e da escrita, e ele aguarda receber a leitura escrita.
Somente depois que aquela instrução é feita, é que ele vai para a próxima instrução, que é a do cálculo. Depois que ele conclui o cálculo, talvez ele vai fazer a próxima instrução, que seria, sei lá, mostrar o resultado e etc. Então, a unidade de controle é aquela que vai fazer com que tudo funcione, né? Ela vai controlar todo o sistema. O outro componente importante é a memória principal, né? A memória principal, como já falou, né? Eu creio nas aulas e alguns de vocês já conhecem, né? Ela é um componente que ela apresenta vários endereços, ela trabalha com endereçamento e com tamanhos de dados, né? Esse tamanho de dados a gente pode chamar de palavras, né? Que seria um grupo ou um agrupamento de bits, né? Então a gente observa que o computador em si ele trabalha com o contexto da visão binária, né? E esse contexto, esses agrupamentos de bits, são padrões, né, de bits. Dependendo da capacidade de processamento desses grupos, você tem um computador mais rápido ou menos rápido. A gente pode ter uma palavra de tamanho 8, de tamanho 16, 32, até mais bits, né, agrupados, né, para representar dados. Então, a palavra de 8 bits é também chamada de byte, né, como a gente já viu nas unidades básicas da computação, né, da associação. Então, se eu tenho um computador, né, um ambiente, né, que trabalha com uma palavra maior, cada vez maior, eu tenho uma capacidade de comunicação muito grande. Então, ao invés de transmitir 8 bits por 1 byte por vez, eu consigo transmitir aí 64 bits, né, por vez. Então, isso aí melhora a velocidade, né? E essa memória principal, ela se subdivide em dois tipos. A memória RAM, que é uma memória, como o nome já diz, né, pela associação aí do acrônimo, né, das letras, é exatamente uma memória de acesso randômico, né? Ela é a memória que nós temos como a memória principal de um dispositivo computacional, é o combustível de execução, por assim dizer. Então, se eu tiver memória, é, ótimo, é sinal que eu consigo executar mais coisas, né? Não estou dizendo que eu vou ser mais rápido, mas eu estou dizendo que eu vou conseguir executar mais coisas, né? Então, quando a memória de qualquer dispositivo ela lota, você observa que possivelmente o seu dispositivo vai travar ou ele vai ficar super lento, né? Porque é o combustível, eu gosto de considerar como uma espécie de combustível de execução, né, para os programas. É claro que os sistemas operacionais modernos, os algoritmos que os compõem, eles apresentam várias técnicas de abstração para transformar essa memória RAM em algo como uma memória infinita, né? Mas com técnicas de algoritmo usando memórias cache, etc. O acesso aos dados eles podem ocorrer de forma aleatória, ou seja, em um certo momento eu estou aqui usando o play de música, o processador está acessando aqui a parte da música e de repente eu estou no jogo fazendo ações de um personagem e aí ele também está acessando aqueles dados lá de forma totalmente aleatória. Ele não precisa acessar um dado e depois acessar o dado seguinte. Ele pode saltar naqueles endereços. Então é por isso que ela utiliza endereços. A questão do endereçamento vai permitir aí esse acesso aleatório a essa memória, tá bom? Então é uma memória dita volátil, né? Ela é dita volátil porque ela precisa de energia para funcionar. Então quando é eliminado vamos dizer assim, a energia, né, para o dispositivo, ela perde o seu funcionamento, ou seja, tudo que estava teoricamente armazenado, né, e temporariamente armazenado será liberado dessa memória, né? Ou seja, quando você desliga a máquina, quando você reinicia, com certeza você está limpando essa memória. E ela pode ainda ter duas categorias, pessoal. Ela pode ser estática ou dinâmica, o SRAM e o DRAM, né? A memória RAM estática, ela é super rápida, ela com certeza por ser rápida, ela é bastante, tem um preço alto, até mesmo pela tecnologia empregada para a sua construção, e os dados eles são armazenados enquanto houver fornecimento também de energia. Se não houver também a necessidade de refresh para a localização de memória, tá bom?
Um exemplo disso costumam ser aplicadas, né, na desenvolvimento de chips de cache. Então, chips de cache, relacionadas à memória cache, né, elas utilizam esse tipo de RAM, memória RAM. Já a dinâmica, ela utiliza capacitores, são dispositivos elétricos que vão permitir aí armazenar energia para o armazenamento de dados. Né? Elas são lentas, mas com um preço um pouco mais acessível. Né? Seria a memória RAM, né, que nós temos aí normalmente. Né? Quando a gente diz preço mais baixo, não quer dizer que seja tão baixo assim. Né? Baixo em relação à memória anterior, que seria estática. A memória ROM é um outro tipo de memória principal, representada por esse dispositivozinho aí, né, esse chip. Né? Ele é gravado, normalmente ela é gravada pelo fabricante no dispositivo. As CPUs elas conseguem fazer leituras, mas elas normalmente não realizam escritas na memória ROM, né, de forma básica, né, assim falando. E ela não é volátil. Tá? É uma memória em que a gente vai estar contextualizando ela, a aplicação dela em boots de inicialização, a própria BIOS, firmwares, né, quando a gente fala em aparelhos como GPS, impressoras, diversos outros dispositivos, smartbands, né, elas têm um firmware, né, associado, que seria um programa não é nem tanto um sistema operacional, mas é um programa do fabricante, né, que faz com que a gente tenha algumas funcionalidades e configurações do dispositivo, né, sendo detalhados. Né. E aí, esse tipo de memória, ele também tem suas variações. Né. Existe a memória ROM que era programada, né, ela é uma memória que muitas vezes elas são vendidas de forma vazia aí, quando ela é entregue pelo fabricante. O usuário, usando um equipamento próprio de gravação, ele poderia fazer essa gravação. E ela não seria também volátil, ela não é volátil, é diferente da memória RAM, né, que é volátil. Utilizada também para esse contexto, né, de firmwares, né, a PROM, a memória ROM programada. Né. Nós temos também a EPROM, que é a memória programada que permite apagar o registro. Então, associando ao conceito, a memória PROM ela permite a programação, mas apenas uma vez. A EPROM é uma PROM mais evoluída que permite apagar o conteúdo para ser reescrito. O mecanismo, né, que permitisse apagar e reescrever é exatamente colocá-la, né, em exposição a uma luz ultravioleta. Né? Se isso acontecer, o dispositivo iria sofrer aí a, a ação, né, de apagar o conteúdo. As EPROMs elas são facilmente reconhecidas, né, porque ela tem uma janelinha transparente, justamente onde é utilizado para você emitir a luz, né, e isso faz com que o chip, né, realize a limpeza da memória. Comumente, o corpo do chip de silício ele é feito de cerâmica, né, para uma janela de cristal. Os chips antigos de BIOS eles usavam isso aí, né, esse de tecnologia. A EEPROM já utiliza a eletricidade, né, como base e permite programar e apagar a memória. Ela pode ser, né, como já disse, apagada e programada utilizando aí pulsos elétricos diferentes do anterior, que usava luz ultravioleta, né, que é uma tecnologia mais antiga. Né. Tem a necessidade de ser removida da placa. A EEPROM ela foi, vamos dizer assim, um ponto de partida para a tecnologia de memória que nós temos, seria a memória flash. Né? A evolução dessa memória flash permitiu a obtenção do que a gente chama hoje de SSDs. Né? Então, uma evolução dessa memória, onde a gente conseguiu aí chegar nessa tecnologia de armazenamento totalmente digital, por assim dizer, né? Digital, elétrico, né? E tira a ideia de um
armazenamento mecânico, como era o HD, e traz, né, consigo aí várias funcionalidades, entre elas velocidade, segurança dos dados, né, apesar, né, de ainda ter esse risco de perder os dados, mas existe uma segurança ainda maior, e fora o ganho, né, de velocidade do dispositivo para o sistema computacional. Então, as memórias, elas vão se organizar por essa pirâmide. Então, onde a gente começa na base da pirâmide com uma memória principal, depois a gente leva-se para uma memória cache e depois uma memória interna, mais interna ainda aos processadores, que seriam os registradores. Quanto mais a gente sobe nessa pirâmide, maior é o valor, é o custo para se produzir ou para se obter essa memória, né? E quanto mais também a gente sobe nessa pirâmide, ou nessa pirâmide, a gente obtém uma velocidade maior, né? Então, são memórias mais rápidas, as memórias que estão ao topo dessa pirâmide. Em compensação, à medida que a gente desce, a gente vai obtendo memórias um pouco mais lentas em relação às memórias anteriores, né? Importante notar. A memória cache, pessoal, ela é uma memória também importante, né? Dentro do contexto de memória principal, onde ela é uma memória rápida, porque ela é para ser uma memória de troca. Ela surgiu justamente da necessidade de aumentar a velocidade de comunicação entre a memória RAM e o processador. À medida que o processador ele faz solicitações de dados que estão na memória RAM para a execução de algum programa, né? Esses dados, parte desses dados, além do que o processador é capaz de trabalhar, eles também são copiados para essa memória cache. Né? E com isso, o processador ele se comunica muito mais rápido com a memória cache do que com a memória RAM. Então, ele faz consultas à memória cache, resgatando esses dados, né, que se encontravam aí na memória principal. Observamos que a memória cache ela fica como um tradutor, não é bem um tradutor, mas um mediador entre a CPU e a memória principal. Durante a execução, é comum aí a memória cache conter uma cópia de parte da memória principal para poder trazer mais velocidade ao sistema. Os subsistemas de entrada e saída são aqueles formados por diversos equipamentos ou dispositivos, né, pessoal, que vão permitir o armazenamento ou não de dados. Né? Dentre esses subsistemas, a gente observa os subsistemas sem armazenamento, que são basicamente o de entrada e saída, né, que permite que a CPU e a memória se comuniquem com o mundo externo. Então, o monitor, o mouse, onde ocorre a interação, né, o próprio teclado, e aí vai, né? Tem vários dispositivos, por exemplo, a Smart Band tem a tela da Smart Band ou um botão da Smart Band, o smartphone, você tem a sua tela, né, touch, entre outras opções, como botões, né? Então, isso aí seria mais ou menos aí esse dispositivo. E os dispositivos de armazenamento, aí a gente tem, hoje em dia, basicamente, o que seria um dispositivo de armazenamento, né, no cenário atual, né? A gente teria os HDs externos, que antigamente quase todo mundo tinha que ter um. Nós tínhamos também o pendrive. Antigamente tinha-se muito os discos, né, os CD-ROM, DVDs, né, que na verdade, se a gente for observar, todo o nosso dispositivo de armazenamento hoje ele foi terceirizado, né, para um servidor que é basicamente a nuvem, né, onde a gente não armazena tantos dados normalmente, né, no cenário bem atual, a gente não chega a armazenar tantos dados de forma física conosco. A gente já armazena e deixa eles digitalizados aí em algum servidor na nuvem. Né? Então, esses dispositivos de armazenamento, eles ainda existem, mas estão com os dias aí contados. Né? Basicamente, a gente tem o HD ou o SSD da máquina, a memória de armazenamento da máquina. Fora isso, os outros dispositivos que usavam elementos magnéticos ou ópticos, eles estão
em desuso. As interconexões de todos esses subsistemas. A gente falou da CPU, da memória principal e dos dispositivos de entrada e saída. Né? Tudo vai se conectar, como a gente disse, através de um grande circuito, de uma grande placa. E essa placa, né, é a placa-mãe, é o chipset. E esse chipset, ou placa-mãe, ele vai estar disponibilizando para que aconteça realmente essa comunicação, elementos que a gente vai chamar de barramentos ou controladores, né, de entrada e saída. São as portas, podem ser os softwares, né, associados ao controle de um hardware de entrada e saída, e a parte de circuitos que permitem a transmissão de dados através do que a gente chama de barramentos, ou de sinais. Né? Então, a conexão com a CPU e memória, né, eles são conectados, né, por três grupos, né, basicamente, e esses barramentos são destacados como barramento de dados, de endereços e barramento de controle. Bom? Então, nós podemos observar pela imagem em que a gente tem em verde os três subsistemas, né, os grandes subsistemas que dividiriam aí o sistema computacional. E a gente observa aqui, ó, os barramentos, né? A gente pode imaginar, pessoal, como vias, ruas, avenidas, né, e conexões entre esses locais, como se fossem prédios específicos, né, que têm disponibilizam uma interconexão de entrada e de saída para essas vias, né? Então, a gente vai ter um barramento de dados, onde observa que a CPU interage com ele, a memória e também a entrada e saída, porque a entrada e saída é, na verdade, a transmissão de dados para dentro da máquina. A gente tem um barramento de endereço, em que a CPU ela vai estar transmitindo, ela armazena endereços, faz a solicitação de acessos a endereços para a memória recebe esses acessos e, quem sabe, responde para a CPU novamente os dados. Então, a gente observa essa comunicação. A CPU também tem os endereços dos dispositivos, dos controladores de entrada e saída, então ele emite também sinais nesse sentido. E o barramento de controle, onde ocorre a interação nos dois sentidos da CPU. Por que ocorre essa interação nos dois sentidos? Porque um dispositivo ele pode pedir para a CPU interromper uma determinada execução. A própria memória RAM também. Também a memória RAM, que ela pode receber um sinal da CPU dizendo aí para não fazer determinada situação ou para solicitar alguma informação. E também o dispositivo de entrada e saída. Né? A gente tem esses três barramentos, três tipos de barramentos de comunicação, em que é o que faz o link entre esses três subsistemas que compõem um sistema computacional. Né? Então, a gente tem aí o barramento de dados, ele é composto por diversas linhas de conexão, cada uma transportando aí um bitzinho por vez. Né? Por isso que a velocidade de comunicação ela é medida em bits por segundo. Quando você contrata aí uma velocidade para a sua internet, né? Da sua casa, não é em bytes, megabytes, kilobytes, né? Gigabytes por segundo. Ela é em bits, viu, pessoal? Porque é comunicação. A quantidade de linhas de conexão ela está associada à capacidade do tamanho de palavras utilizadas pelo computador. Né? Então, se um computador aí utiliza uma palavra de 32 bits, então a gente tem 32 linhas de conexão. Se ele utiliza uma palavra de 64 bits, ele tem quantas linhas de conexão? 64 linhas de conexão. O que isso quer dizer? Será que tem a ver com velocidade? Creio que sim. A capacidade de comunicação, ela impacta na velocidade. Tá? Quando eu falo comunicação, é a comunicação entre os dispositivos ali. Né? Então, isso aí vai impactar na velocidade. Então, se eu tenho mais vias para levar dados em uma determinada fração de tempo, mais rápido o meu dispositivo é. A conexão com barramento de endereço, ele vai permitir o acesso a determinada palavra na memória, ele fala palavra, determinado endereço que está armazenado na memória. O número de linhas de conexão depende do espaço de endereçamento da memória. Então, se a memória ela está endereçando 2 elevado a n palavras,
o barramento vai ter que ter pelo menos N conexões. Então, é basicamente isso. Então, o número de linhas de conexão, apenas uma informação de curiosidade, né? Ela se dá pelo tamanho, pelo espaço de endereçamento dessa memória. O barramento de controle, ele vai transportar a comunicação entre a CPU e a memória. Então, o número de linhas também de conexões ela está associado ao número total de comandos de controle, né, que um computador precisa. Então, se existir 2 elevado a n ações de controle, precisará de m linhas de conexão. E aí isso aí vai ser definido pela arquitetura, né? De quem está produzindo a placa, de quem está produzindo o sistema como um todo. Então, de quem está desenvolvendo o hardware, ele vai definir isso aí. Bom, a conexão entre a CPU e a memória, ela ainda tem uma informação interessante que é o sinal de clock. Né? O que seria esse sinal de clock? Seria o ritmo. Né? Seria o ritmo como se dá essa comunicação. Então, para coordenar as atividades e a comunicação entre os componentes básicos, né, que compõem o sistema de um computador, existe um componentezinho eletrônico chamado sinal de clock, que altera entre as tensões altas e baixas. Então, ele vai ditar um ritmo de comunicação. Antigamente, o pessoal gostava muito de fazer uma operação que era chamada de overclock, que era acelerar esse ritmo. Né? E nos desktops, né, às vezes existia o risco dele superaquecer e, quem sabe, até, em casos mais críticos, incendiar. Né? Então, isso acontecia, né? Isso numa época diferente, né, da atual. Hoje em dia, eu acho que nem se fala mais em necessidade de fazer uma operação como essa, né, que seria o overclock. Né? Então, o sinal de clock ele é a frequência, né, que é medida em hertz, então seriam os ciclos por segundo, né, de comunicação entre ou de integração entre a CPU e a memória, né? E aí uma informaçãozinha entre as definições de hertz e megahertz. Então, o sinal de hertz alterna aí os valores altos e baixos uma vez a cada segundo. Então, o sinal de 1 MHz ele permitia alternar esses valores 1 milhão de vezes por segundo. Então, qual é a capacidade aí de comunicação do seu dispositivo aí, né? Você já observou os megahertz que a sua máquina tem, né? Então, isso aí mostra a capacidade dela de comunicação com a memória. Os dispositivos de entrada e saída, a conexão entre eles, ela vai se dar também, não necessariamente por barramento, porque os barramentos são de natureza direta de comunicação entre a CPU e a memória, mas os dispositivos eles vão estar conectados a controladores. Esses controladores é que estarão realmente relacionados aos barramentos. Então, é apenas uma definição. Por exemplo, o teclado de um desktop ele não está ligado lá no gabinete diretamente, ele é conectado em uma porta. Então, essa porta a gente pode chamar de controladora, né, entre aspas, né? Só para a gente tentar visualizar, mas seria a ideia de como uma definição de controladora de entrada e saída, ou um interface. É isso e as definições para o termo drive, que antigamente dava muita dor de cabeça quando você formatava um computador, instalava um novo sistema operacional e aí você precisava encontrar os drives para o seu dispositivo. Em alguns cenários ainda é necessário fazer pesquisas às vezes exaustivas, outros mais comum não ocorrer tanto, né, tantos problemas de drives de controladores, tá bom? E depois que tudo isso está arquitetado, está integrado, se comunica a nível de sinais, né, de pulsos, né, trocam informações nessa representação, a gente tem a possibilidade de entender a execução de programas. Quando um programa ele é executado, ele começa a entrar em um ciclo. Esse ciclo, a gente deixa de chamar ele de programa e a gente começa a chamar ele de processo. Né? Tanto que quando quem já teve a curiosidade, né, de observar o gerenciador de processos, ou gerenciador de tarefas, na verdade, do Windows, você observa lá que tem a abazinha de processos,
que está usando a CPU demais, o que está usando a memória, né? Você pode até identificar alguns programas maliciosos às vezes, né? Que eles são tão evidentes, né? O uso incorreto aí do hardware. Então, isso é o que a gente chama de processo. No momento em que um usuário dá 2 cliques em cima de um ícone de um programa, ou no momento em que você executa através do seu compilador o seu algoritmo, você acabou de criar um processo. E um processo, ele é muito além de um programa que está em código. Um processo, ele representa espaço de armazenamento na memória RAM, né, na memória volátil, ele representa uso de processador. Então, ele é todo um contexto. Ele representa uso de entrada e saída. Então, no momento em que ele entra em execução, no momento em que um programa se transforma em um processo, ele começa realmente a ativar as necessidades de uso do sistema computacional. Então, o ciclo de máquina, a CPU, ela vai utilizar ciclos repetitivos para a execução das instruções do programa, uma a uma, do início ao fim. E quando você executa um algoritmo que recebe 2 valores e depois soma esses 2 valores e depois verifica se esses 2 valores deu um resultado par ou ímpar, né? E depois ele diz isso, ele mostra uma saída, isso tudo vai acontecer linha por linha, instrução por instrução. Ou seja, ele vai seguir um ciclo em loop em que vai ser necessário para que todas as instruções elas sejam executadas do início até o fim, até a concretização do processo. Tá? Um ciclo ele pode consistir de 3 fases. Basicamente, existe a fase da busca, da decodificação e da execução. A fase de busca, a unidade central, a unidade de controle, né, que está lá dentro da CPU, então lembrando, ULA, unidade de controle e registradores, a unidade de controle, ela ordena que o sistema copie a próxima instrução no registrador de instruções. Então, a gente observou que tínhamos registradores de dados, registradores de instrução. Então, esse registrador de instrução ele vai ficar armazenando aí as instruções que serão necessárias para a sequência de processamento aí, feita pela CPU. O endereço da instrução ele vai ser, obviamente, copiado e ele é mantido no registrador que se chama contador de programa. Então, ele vai dizer assim, olha, eu ainda estou na instrução 1, eu estou na leitura ou na criação de variáveis. Depois ele vai observar que está na instrução 2, na instrução 3. Então, observe as linhas de um algoritmo que você está fazendo aí na disciplina de introdução à programação e cada instrução ela está representada em linhas e algumas são blocos que apresentam início e fim, mas esse início e fim são outros agrupamentos em linha. Então, o ambiente todo, o ciclo de máquina, ele vai pegar isso linha a linha. Então, a primeira etapa é a busca. Depois a decodificação, ou seja, quando a instrução está no registrador, a instrução ela é decodificada para a unidade de controle. Né? Então, o resultado será o código em binário para alguma operação que o sistema irá realizar. Então, se você fez um layer, lendo o valor de uma variável, ou atribuindo o valor a uma variável, ou usando um scanf, ou outros comandos, né? Um if, um se, e depois um teste lógico, um se não, isso tudo vai ser transformado no entendimento do ciclo, né? No entendimento da máquina, né? Na linguagem binária. E isso vai ser depois executado. Depois da decodificação, ocorre realmente a execução. Após a decodificação, essa unidade de controle envia a ordem da tarefa para um componente da CPU. Esse componente pode ser a ULA, dependendo do que for necessário. Pode ser a ação para uma entrada e saída. Então, são várias ocorrências possíveis. Né? A unidade de controle ela pode dizer ao sistema para carregar, para ler um item de dado da memória, ou a CPU também ela pode dizer a ULA para somar o conteúdo de 2 registradores de entrada e colocar o resultado em um registrador de saída. Exatamente uma operação simples, sei lá, A mais B, a variável A mais a variável B. Então, está aí o fluxo, né? A gente começa pela busca,
o processo em que vai se pegar da memória principal as instruções que deverão ser executadas, ou um grupo de instruções, ou uma instrução, depende aí da capacidade do sistema. Depois essa instrução vai ser decodificada e, obviamente, contabilizada aí no registrador de instruções. E, por último, quando ela é decodificada, ela é enviada para a ordem de execução. E aí a unidade responsável por essa execução vai ser acionada. Pode ser, como eu disse a vocês, a ação de ativar um controlador de entrada e saída, a ação de usar a ULA para realizar algum cálculo. Então, seria qualquer tipo de execução que foi programada por vocês aí nos seus algoritmos. Tá bom? Então, são 3 etapas: busca, decodificação e execução. Então, toda vez que acontece uma entrada e saída na execução de um programa, a CPU ela vai esperar pelo dispositivo de entrada e saída. E a transferência de dados entre os dispositivos, né, e a CPU ela é realizada por uma instrução do programa. A gente viu ali o barramento, né, que mostra a interconexão entre esses subsistemas. Né. Os dados eles são transferidos para a memória depois que a operação de entrada, ao passo que os dados são transferidos da memória antes da operação de saída. Né? Então, a gente tem isso aí. Né? No momento que acontece a entrada, os dados vão para a memória e no momento que acontece a saída, primeiro acontece a saída e depois ele recebe esses dados, né? Na memória RAM do computador. Toda vez que ocorre uma entrada e saída, pessoal, vai ocorrer situações que a gente chama de interrupção. Seria uma interrupção? Basicamente, a não ser que seu processador tenha mais de um núcleo, que é o cenário atual, ou simule mais de um núcleo, né? Se a gente imaginar um processador que só tem um núcleo de execução, esse processador ele só é capaz, a cada frações de segundo, milissegundos, executar uma tarefa por vez. É claro que ele pode fazer janelas. Fatia de tempo, ele executa uma tarefa, depois ele troca para outra. Isso vai garantir para o usuário a ideia de que o computador está realizando aquela tarefa de forma paralela, ou aquelas tarefas, melhor dizendo, de forma paralela. Só que, imagine que você está ouvindo música e está fazendo o seu algoritmo, né, programando. No momento que você programou o seu algoritmo e executou, ele estava concorrendo com o play de música. Eles estavam imaginando um sistema aí de um processador de apenas um núcleo, ele estava oscilando. Uma hora o processador tocava música, outra hora ele via, processava, não que ele tocasse a música, né, mas ele processava o play de música, uma hora ele processava seu algoritmo que acabou de entrar em execução. No momento que seu algoritmo entra na instrução leia, de leitura para um valor de uma variável, e você, por algum motivo, vai tomar uma água, tomar um café, você deixou o seu processo ali ocupando, teoricamente, o processador. Só que, de acordo com os algoritmos de sistemas operacionais e arquitetura, né, isso não vai acontecer. No momento em que é acionado a entrada e saída, o sistema ele vai emitir uma interrupção para o processador e não vai mais processar o seu algoritmo durante a necessidade de uma entrada de dados. Então, o seu algoritmo está lá pedindo, ó, digite o valor para a variável A, e fica lá. Você saiu para tomar uma água, quando você retornar e digitar o valor qualquer, 5, 6, 7, e apertar o Enter, é que o processo volta para execução junto ao processador. Isso garante aí a eficiência dos sistemas. Né? Hoje nós temos processadores que apresentam mais de um núcleo possível de execução. Então, eles já conseguem, sei lá, realizar às vezes 3, 4 tarefas ao mesmo tempo, em frações de segundo, um em cada núcleo, né, de execução. E isso já é cada vez mais minimizado, mas ainda existe essa lógica, né, de uso, né, dentro do contexto também dos sistemas operacionais, em que se um programa entrou em modo de entrada e saída, ele já fica ali de stand-by para não gastar o recurso
que é o processamento. Isso aí que é interessante, né? Ou seja, tempo de processamento ele não é desperdiçado, né, em nenhum momento. Bom, dentro de todo o cenário de integração desses sistemas, temos a possibilidade de trazer ao ambiente uma maior velocidade. Que é exatamente o seguinte: teoricamente, somente o processador ele trocava dados com a memória principal. E surgiu-se a questão, né, como propiciar uma maior velocidade de tratamento quando um dispositivo de entrada e saída precisava ter um acesso a um dado da memória. Um exemplo sobre isso é o monitor do computador, né, onde renderiza os sinais, né, que trazem aí a visão do usuário, elementos aí virtuais, né, de um vídeo, de um programa em execução e etc. Então, isso foi tratado através de um conceito tecnológico que era chamado de Direct Memory Access, ou seja, a possibilidade de um dispositivo não utilizar da CPU para ter interações diretas com alguns dados da memória principal. E isso iria, e com certeza gera, né, uma maior velocidade, né, no processo de todo o sistema computacional. Então, a gente pode observar que os registradores, né, vão ter um bloco de dados antes e depois da transferência para a memória. Então, o que seria esse DMA? Né? O DMA ele poderia ser considerado aí um outro elemento que vai estar paralelo ao processador, em que ele, em um certo momento, ele gera interrupções ao processador para que aconteça a comunicação direta entre um dispositivo qualquer de entrada e saída e a memória trocando dados ou informações. No momento em que ocorre o processamento, na verdade nem o processamento, a comunicação devida, os dados eles trafegam entre os elementos, então o DMA ele devolve para a CPU o controle sobre aquele endereço de dados, aquele bloco de dados que estaria na ligação com a memória RAM. Então, basicamente, pessoal, essa tecnologia ela traz aí ganhos de velocidade. Então, a gente vai observar durante toda a arquitetura dos computadores, né, que a busca pela velocidade, por aumentar a capacidade de processamento, ela é inserida em cada nova técnica, novo paradigma, um novo dispositivo de arquitetura que vem a surgir, um novo material. A gente observa também que os processadores eles apresentam basicamente é, dois tipos de arquiteturas bem claras, a CISC e a RISC. Esses dois tipos de arquitetura, elas são, elas levam em consideração a quantidade, o tamanho do conjunto de instruções que um processador, né, ele é capaz de interpretar. Então, a CISC, ela é baseada, o Czinho, né, inicial, em termos de complexidade, ou seja, ela trabalha com um conjunto de instruções mais complexas, que abordam várias tarefas possíveis de processamento, e a estratégia principal é ter um grande conjunto de instruções, incluindo as complexas. Vamos fazer uma analogia, mais ou menos aqui. Né? Quem já programou usando, quem sabe, uma linguagem R ou usando um framework, talvez até a linguagem Python, vai observar bastante conjunto gigantesco de funções, né, comandos, que na linguagem C não teria com tanta facilidade. Né? Então, isso seria mais ou menos uma analogia você associar aí a questão do CISC e do RISC. Então, o CISC ele foca um conjunto maior de instruções, um conjunto mais complexo de instruções. Isso requer interações de memória. Então, o processador, nesse tipo de arquitetura pura, né, ele ia precisar de mais comunicação com a memória principal. Isso poderia gerar um pouquinho de lentidão. E toda vez que a gente fala que um componente de um sistema ele precisa comunicar com o outro, tem um gasto temporal,
de fluxo dos dados. Perde um certo tempo, pode ser mínimo para olho nu, mas para situações de processamento pode ter aí uma vantagem específica, né? Então, os programadores nesse cenário, né, eles não precisavam escrever aí conjuntos muito complexos para realizar uma tarefa mais robusta, né? Então, o CISC ele também é composto de circuitos de CPU e unidades de controle muito mais complexos da arquitetura, falando do hardware, né? E como solução para essa complexidade, a programação desses tipos de circuitos são feitas a dois níveis. Uma instrução em linguagem de máquina, elas não são executadas diretamente na CPU. A CPU ela executa apenas micro operações, né? Ou operações mais simples em um contexto maior. Ainda na arquitetura CISC, a gente também observa a situação de que essas microoperações vão precisar de memória. Essa micromemória ela é identificada nessa arquitetura, como se você vai precisar de mais memória para realizar possíveis tarefas. Uma objeção a essa arquitetura é a sobrecarga associada a essa microprogramação e ao acesso à micromemória, né? Então, isso aí geraria um conflito aí para esse tipo de arquitetura, né? A família de processadores Pentium da Intel, a antiga família, né, ela usava esse tipo de arquitetura. A arquitetura RISC, por outro lado, ela traz uma redução, a redução das instruções, do conjunto de instruções desse computador. Então, busca-se reduzir esse conjunto de instruções, onde você teria aí a estratégia de apresentar um pequeno conjunto de instruções que façam o mínimo possível de operações simples. E aí, fazer o mínimo possível de operações simples. É claro que você imagina uma linguagem de programação menos robusta, para fazer uma determinada tarefa, você tem que escrever mais linhas de código. Ela contém pequenas instruções. Se você pega uma linguagem mais robusta, com mais funções internas, bibliotecas, você pode simplesmente, dando talvez a metade ou até um quarto da quantidade de linhas da linguagem de programação simples, pode utilizar isso para fazer o mesmo código, o mesmo algoritmo. Então, essa é a ideia, mais ou menos. Ou seja, o RISC vai impactar na estrutura de programação, porque ela usa um conjunto mais simplificado de instruções, ele vai acabar tendo que ter mais comandos sendo executados para realizar um conjunto aí de tarefas, né? Então, as inscrições complexas elas são simuladas por um subconjunto de instruções simples. Elas são traduzidas em uma redução, né? Então, o RISC ele traz uma programação um pouco mais difícil, entre aspas, né? E demorada que em outros projetos, porque a maioria das instruções complexas elas são simuladas utilizando aí instruções. No final das contas, a gente tem essa dualidade, né? Os processadores do Macintosh e os processadores de videogames que são focados não em processamentos de tarefas tão amplas como um computador, são focados em executar jogos, né, em fazer os jogos rodarem, né, eles utilizam basicamente né, tem uma linha de utilização desse tipo de arquitetura, os processadores voltados aí para videogame. É interessante notar, pessoal, que as famílias de processadores, as arquiteturas atuais, elas usam vamos dizer assim, um formato híbrido, e ela pega o melhor de cada um, né? Então, o RISC reduzindo acessos à memória e o CISC trazendo aí um pouco dessa evolução dos comandos, dos conjuntos de comandos complexos. Com isso, resultou aí num aumento gradativo da quantidade de registradores nas arquiteturas, de uma memória, né, necessária, e um trabalho híbrido, onde o melhor dos dois mundos eles seriam aplicados aí nos processadores modernos ou atuais, tá bom?
Uma outra técnica dentro dessa arquitetura de processamento é o pipeline, né? Quando a gente falou rapidamente sobre o processamento de programas, ou programa em execução, que é um processo, a gente falou de três etapas, três instruções: a busca dos comandos ou das instruções do programa, a decodificação daquilo para binário ou pulsos elétricos, né, serem interpretados, e a real execução. Né? O que é interessante é que essas tarefas, o processador, ele consegue fazer elas de forma concomitante. Né? Ele não consegue executar ao mesmo tempo que executa uma outra, mas ele consegue, enquanto está executando, alguma parte do processador consegue fazer outra tarefa, como fazendo uma busca, uma decodificação. O pipeline é uma técnica de arquitetura que busca exatamente isso, ou seja, uma otimização do uso do processador, do uso da CPU. Essa otimização está relacionada nisso. Imaginando um cenário sem o pipeline, uma instrução ela seria encontrada, ia ocorrer a busca dela, ela ia ser decodificada e depois executada. A segunda instrução ia ser depois buscada, decodificada e executada. Com o pipeline, é uma técnica concomitante, por assim dizer, a primeira instrução iria ser buscada. No momento em que ela estaria sendo decodificada, a segunda instrução já está sendo localizada aqui. No momento em que finaliza-se a decodificação da primeira e vai executá-la, a próxima etapa da segunda instrução já é a decodificação. Quando ele termina a decodificação e começa a executar, ele já está buscando a terceira. Quando ele vai decodificar a terceira, ele já está buscando a quarta instrução. Quando ele está decodificando a quarta instrução, ele está concluindo já a execução da terceira e indo para a próxima. Então, o pipeline ele permite como se fosse uma onda, né? Uma onda de instruções, onde é gradativo as três etapas. Lembrando que a etapa de execução ela só ocorre a cada núcleo do processador, né? A cada núcleo de processamento disponível, né? Do processador. Então, o pipeline é uma técnica aplicada nas arquiteturas de processamento, permite aí, então, vamos dizer assim, uma aceleração na conclusão das instruções de um processo que está executando. E para a gente concluir essa aula, falando de arquiteturas, né, dentro do contexto de processador, a gente tem um cenário paralelo, né, que seriam os computadores com mais uma unidade central, com uma unidade, mais de um processador, mais de uma CPU, né, e uma estrutura de memória, né. Tradicionalmente a gente tem a ideia de um processador com a única, hoje não mais, né, um único núcleo de processamento. Hoje a gente tem um processador com mais de um núcleo, né? A gente pode observar que isso traz uma ideia de paralelismo. Né? Assim como o pipeline, o processamento paralelo, ele visa melhorar o throughput, né? Que é essa capacidade de comunicação, melhorar a capacidade de comunicação entre o sistema. Né? No caso do computador, seria a transmissão de dados, de processamento de dados. Então, a taxonomia de Flynn traz basicamente quatro subcategorias para o ambiente, né, de processamento paralelo. Né? Dentre eles, nós temos o primeiro, que é o ISD, né? IND, ISD e o MIND. Né? Que quer dizer o quê? O primeiro, único fluxo, é uma simplificação, um único fluxo de instrução, um único fluxo de dados. O segundo traz um único fluxo de instrução, porém múltiplos fluxos. O terceiro, múltiplos fluxos de dados, múltiplos fluxos de instrução e um único fluxo de dados. E o MINDE traz múltiplos fluxos de instrução e múltiplos fluxos de dados. Primeiro, que apresenta apenas um fluxo, né? Ele representa um computador que tem uma única unidade de controle, uma única ULA e uma única memória, né? Seria isso. E os computadores pessoais, anteriormente, né, com a arquitetura anterior, né, onde a gente só tinha um cenário de CPU única, com muita capacidade de processamento, e
memória, né? Já o segundo tipo, ele traz múltiplos dados, né? O segundo tipo, todas as unidades de processamento eles recebem a mesma instrução de controle, mas operam com diferentes itens de dados. Então, tem-se uma mesma instrução, mas ao mesmo tempo que tem-se uma mesma instrução, a instrução ela pode ser aplicável a mais de uma assim, unidade de dados aí, possível unidade de dados aí disponível. O outro processamento paralelo é que diversas instruções pertencentes a vários fluxos de instruções operam simultaneamente no mesmo fluxo de dados, né? Esse seria o cenário ideal, né? Um dos cenários ideais, mas que não foi implementado ainda, né? Talvez não se obteve uma aplicação mais específica. E diversas instruções, é o último tipo, diversas instruções pertencentes a vários fluxos de instruções operam simultaneamente os vários fluxos de dados. Considera assim como a verdadeira arquitetura de paralelismo. Ou seja, você imagina aí um sistema capaz de fazer várias atividades garantidas ao mesmo tempo e com um acesso, né, a múltiplas unidades de dados, né? A gente vai ver aí, talvez, nos computadores da NASA, para aplicações científicas, ou acho que uma das últimas aplicações aí bem claras e divulgadas foi a renderização da imagem de um buraco negro, né, feita por uma programadora. Então, com certeza ela deve ter usado alguma técnica de programação em paralelo e arquitetura, né, do sistema todo em paralelo para poder viabilizar esse processamento. Seria a ideia de a gente ter mais de um processador ou mais de uma placa, circuito conectado aí, interagindo e se comunicando, né, em uma rede gigantesca, né? Mas aí a gente pensa nesse sistema paralelo, nessa arquitetura, uma única máquina, ou grande máquina, né, que é todo o arcabouço de ter várias unidades de processamento e várias unidades de dados que podem ser trabalhadas aí para realizar alguma tarefa, alguma aplicação. Pessoal, essa seria vamos dizer assim, o review sobre a ideia de arquitetura de um sistema computacional. E aí, no sábado, no dia 8 pela manhã, eu vou estar disponibilizando, deixando em aberto, não se preocupe, né? Se você não puder de manhã, você faz em outro horário. É um quiz sobre esse conteúdo. Leia, faça suas anotações, leia mais conteúdos, né? Faça uma pesquisa, né, sobre esses conceitos, né, que surgiram. Para quem não conhece, é interessante dar uma lidinha sobre alguns termos que surgem e se prepare para o quiz, né? Vai ter um ambiente lá disponibilizado no Classroom e você vai poder responder aí questões. Ele automaticamente vai lhe dizer qual é a resposta correta, né? E no próximo encontro, onde a gente vai estar online, a gente pode trazer alguma questão que você não entendeu, que você ficou com dúvida, você pode trazer, ou se desejar, antecipadamente, você também pode colocar no mural da turma, né, algum comentário a respeito. Tá bom? Então, um abraço a todos, até a próxima aula.